Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Lucas, capítulo 12, de verso 1 a 15, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava muito preocupado, ele havia dado um conselho para aquela multidão pelo qual estava crescendo de uma forma assustadora, mas não indo pelo aconselhamento do Senhor Jesus Cristo, mas sim seguindo uma linha dos fariseus, onde pelo qual os fariseus, eles eram um grupo religiosos, aonde e políticos, aonde eles só acreditavam, eles seguiam uma linha mais das leis e da religiosidade e não da eternidade com Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já vinha preocupado com aquela multidão que estava crescendo de uma forma assustadora. E ele pediu para que eles tivessem muito cuidado pela hipocrisia, que os fariseus usava muito a hipocrisia, e tudo aquilo que estava escondido um dia seria revelado. Não há nada que fique oculto às escondidas, meus amados queridos irmãos, que não sejam revelado. Glórias a Deus. E o Senhor diz: aqueles que me negarem aqui na terra, eu negarei ao Pai, aos anjos de Deus. Glórias a Deus. Quando nós chegarmos à nossa eternidade, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que não nos conhece, porque nós o negamos aqui nesse plano terra. Então, ele pediu para que aqueles que confessarem que ele é o seu único e verdadeiro Salvador, e seguir as suas linhas, e seguir os seus mandamentos, e seguir as suas ordenanças, esse também será reconhecido como filhos do Altíssimo, filho do Deus Pai Todo-Poderoso, filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. E aqui, meus amados queridos irmãos, no verso 8, de 8 a 15, diz assim: eu lhes garanto, quem me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aqueles que me negarem aqui diante das pessoas serão negados diante dos anjos de Deus. Aqueles que falam contra mim podem ser perdoados, mas os que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados. Porque, meus amados queridos irmãos, a palavra nos fala que a gente pode até não falar ou não servir ou não seguir, mas aquele que fala contra o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, não há perdão, porque do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo veio do Pai, e para o Pai ele retornou, mas deixou o seu Espírito Santo que nos salva, que nos livra, é esse que vai nos julgar quando a gente ser recolhido para o Pai. Glórias a Deus. Então, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o Pai, mas deixou o seu Espírito para conosco, habitando em cada um dos seus, e a gente vir falar ou renegar, ele não há perdão. Então, nessa manhã, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus fala muito para que a gente não venha
não venha falar mal do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então aqui fala também, e quando vocês forem levados à presença destes governantes judaicos e das autoridades da sinagoga, não se preocupem com o que dizem em sua defesa, enquanto o Espírito Santo lhe dará as palavras certas e no momento oportuno. Glórias a Deus. Aqueles que estão verdadeiramente em espírito e verdade em Cristo Jesus e levando a palavra aos cativos e propagando o evangelho, levando e espalhando o evangelho. O ide, quando nós, amados queridos irmãos, nós falamos ao Senhor, nós nos pronunciamos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, leva-me, eis-me aqui, Senhor, para levar o ide. Nós temos que estar preparados. Glórias a Deus. Exemplo disso está eu. Eu estou sair da minha zona de conforto para levar a palavra, para levar o ide ao Senhor, tanto aqui no YouTube, nas plataformas, uma das plataformas maravilhosas para levar a palavra, não só essa, mas tem diversas, e também sair da nossa zona de conforto e levar o ide àqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor, e glórias a Deus. Nós temos que ter consciência quando nós falarmos: Senhor, eis-me aqui, leva-me, e o Senhor leva, e o Senhor faz. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunha desse ide sou eu, que saí da minha zona de conforto, estou aqui levando a palavra aos que precisam. E está sendo uma bênção, está sendo maravilhoso. Glórias a Deus, até o tempo que o Senhor Jesus determinar. Quando Ele disser, retorna para casa, ou então vai para um outro lugar, estarei indo com a fé em nosso bom Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E se tiver algo especial, ainda aqui neste momento onde estou, que não sei se é por um tempo, o tempo que vai dizer é o Senhor, mas estou aqui em obediência. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está sendo algo muito diferente, prazeroso, que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor é com alegria no coração, é com vontade, é com desejo, é com sede, é com fome de fazer o ide do Senhor. Glórias a Deus. E não há cansaço, não há como dizer que está cansado, porque é um renovo. A cada dia, a cada momento que a gente sai e fala da palavra, é um renovo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui o Senhor é que coloca a palavra em nossa boca. Na hora oportuna, o Senhor que abre, o Senhor é que fala, o Senhor é que nos capacita, porque o Senhor não está, meus amados queridos irmãos, Ele não está procurando pessoas capacitadas, porque quem nos capacita é o Senhor. Ele só quer pessoas disponíveis. Glórias a Deus. E aqui há a serva do Senhor, a missionária de vocês, fazendo o ide para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, aqueles que mesmo na correria do dia a dia não ler a palavra, não medita na palavra e não vive a palavra, sai de casa pedindo ao Senhor que bote uma pessoa na sua frente para dar uma palavra de conforto. Glórias a Deus. E aqui eu tenho ouvido muito isso. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos dado essa dádiva de levar a palavra e dar esperança no coração daqueles que precisam. E tenho revelado muito, não só aqui no YouTube, aqui com vocês, meus amados queridos irmãos, mas também aqui na rua para com os nossos irmãos, amados queridos irmãos, onde eu falo sempre que o Senhor Jesus também falou comigo quando eu pedia ao Senhor para usar alguém para falar comigo naquele dia.
eu lia a palavra, mas não meditava, lia, mas não meditava, já vivia a palavra, mas não com tanta precisão como agora, como de um bom tempo para cá, quando o nosso bom Deus falou. E aí, quando essas pessoas que dizem, oh meu Deus, eu saí de casa pedindo ao Senhor que usasse alguém para falar, para me dar uma palavra. Estou escutando muito isso no meu dia a dia, nessa nova jornada. E o Senhor, e eu falo sempre o que o Senhor falou comigo, porque nós temos que dar o nosso testemunho e eu tenho dado. Que uma vez o Senhor bradou ao meu coração dizendo que se, filha, me procure na palavra, eu estou na palavra. E foi um choque de realidade. E quando o Senhor falou ricamente e poderosamente comigo, isso foi um direcionamento para que eu estivesse lendo a palavra, meditando a palavra e vivendo a palavra. Glórias a Deus. Então, eu vejo os frutos no nosso dia a dia e também porque o Senhor falou comigo que eu buscasse. Ele fala todos os dias. Todos os dias o Senhor fala conosco. Glórias a Deus. Continuando, meus amados queridos irmãos, a leitura. Então, aqui diz: então alguém gritou no meio da multidão, mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Mas Jesus respondeu: homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque valor da vida, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Glórias a Deus. Mas sim, o coração. O Senhor quer ver o coração, o quanto que está rendido, o coração, um coração bom, um coração generoso, um coração cheio de vontade e fome da palavra, de conhecer o Senhor face a face, buscar o Senhor todos os dias, lendo a palavra, meditando a palavra e vivendo a palavra. Glórias a Deus. E também, meus amados queridos irmãos, a palavra nos fala que é para a gente estar alinhado ao Senhor, a gente fazer a vontade do Senhor. O Senhor quer saber o quanto nós estamos dispostos a levar a palavra, dispostos a obedecê-lo. Quando o Senhor diz, em qualquer situação, em qualquer circunstância que nós estamos pedindo orientação, pedindo sinais ao Senhor, pedindo confirmação. E quando o Senhor nos dá a resposta, Ele quer saber o quanto nós estamos disponíveis a fazer o que Ele nos manda, nos ordena. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer saber o quanto a gente está disposto a obedecê-lo. E assim, Jesus estava tendo aconselhando aquela multidão onde pelo qual estava crescendo de uma forma sobrenatural, mas crescendo não vivendo a palavra, mas sim vivendo a religiosidade e também as leis escritas pelo homem e não a lei do Senhor. Então Jesus pediu para que eles tivessem muito cuidado. E também disse: aqueles que me negarem perante ao homem, perante aqui este mundo, me negarem, eu também negarei perante ao Pai. Glórias a Deus. E assim está esta mensagem, meus amados queridos irmãos. O Senhor nos pede para que a gente venha estar alinhado à sua vontade, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e vivendo a sua palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu vou orar para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos capacitar, que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar, venha nos alinhar e venha também nos convencer, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. O Senhor só quer que a gente abra a boca e leia a palavra e leve a mensagem. Glórias a Deus, mas o Espírito Santo de Deus é que convence. Nesta manhã eu estou aqui orando ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus venha convencê-los
a sua humanidade, convencer os meus amados e queridos irmãos, porque em Cristo Jesus todos nós somos irmãos e também o Senhor, nós somos tão amados do Senhor que nós temos que tratar os nossos irmãos assim como amados, amados do Senhor que nós somos. O Senhor não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Glórias a Deus, que essa palavra venha ser uma rocha e um alicerce em nossos corações, que seja um direcionamento para todos os meus amados e queridos irmãos e toda a humanidade. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, obrigada, Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra, Senhor, a que o Senhor estava preocupado, Jesus. O Senhor estava preocupado, Pai, com aquele crescimento de pessoas que estavam sendo incrédulas, ó Deus. E também, Pai, estava seguindo uma linha dos homens, uma lei dos homens, estava sendo religiosos e estava crescendo uma grande multidão, Pai, uma grande multidão onde estavam desalinhados às suas promessas, desalinhados, Pai, nos seus mandamentos e nas suas leis, ó Pai. E o Senhor aconselhou para que eles viessem meditar na palavra, ler a palavra e viver a palavra, e que também não o negasse, porque aqueles que estavam negando aqui nesse plano terra, o Senhor também ia negar quando estivesse nos planos do Senhor. Glórias a Deus, quando o Senhor o reconhecesse, quando Deus Pai Todo-Poderoso o reconhecesse, quando estivesse o recolhendo, o Senhor ia os negar perante a Deus. Mas, Pai, nesta manhã, Pai, eu estou orando, eu oro pelos meus amados, queridos irmãos, por toda a sua humanidade, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, convence, Pai, os meus irmãos e toda a sua humanidade, porque sou o seu Espírito, Pai. Sou o Espírito Santo de Deus, é que convence. O Senhor diz, Pai, que pode falar até do Senhor, mas do Espírito Santo de Deus que o Senhor deixou em cada um de nós, o Senhor não o perdoa. E que, Pai, todos venham ter a sua sabedoria, a sabedoria para viver nessa plenitude terra, Pai, mas alinhado à sua palavra, alinhado aos seus mandamentos, alinhado às suas leis, ó Pai, porque assim o seu Espírito nos convence a estar mais e mais perto de Ti, face a face com o Senhor. Glórias a Deus, esta é a minha oração nesta manhã, para que todos nós venhamos estar alinhados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, fiquem todos com Deus. Orem por mim, porque eu estou levando o ID. Está sendo uma missão maravilhosa, está sendo uma missão assim, sem palavras. Eu estou assim, muito feliz por estar fazendo esta missão no interior e levando a palavra do Senhor, aqui no YouTube, na plataforma YouTube, como também no dia a dia, nas ruas, falando com meus amados e queridos irmãos, e aonde você vê o sorriso, a paz e a misericórdia, a aceitação dos meus